Olá, bom dia Brasil, bom dia para quem está no Rio, para quem está no Brasil, para quem está fora do Brasil. Seja muito bem-vindo à nossa jornada de 40 dias. Hoje é o 14º dia e a gente está aqui, ó, firme e forte, porque Jesus está com a gente, caminhando junto conosco. Bom dia, gente. Cheguei, meu povo. Vamos acordar. Tá quente. Já aproveita para acordar cedo. Misericórdia, que calor. Tá quente aí? Fala pra mim. Aqui no Rio de Janeiro tá pegando fogo. Pai do Senhor Jaque. Isabela está aqui também. Oh, Jesus. Deus abençoe a vida de vocês que estão chegando. Segunda-feira, vamos levantar, meu povo. Estamos na nossa jornada. 14º dia. Caminhando pro meio, hein, já, hein? Pilar Carioca. Vamos orar. Vamos orar por Pilar Carioca. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração daqui a pouco, tá, já? Deus abençoe aí quem está chegando, quem está entrando. Deus é muito bom, né? Vou colocar aqui, Juliana. Em todo tempo tu é bom. Essa oração, Deus abençoe todos que estão chegando. 14º dia, 40 dias de jejum devocional. Hoje também tá umas palavras assim fortes, hein? Hoje Deus também está nos trazendo aqui alguns ensinamentos profundos. Gente, precisamos sim despertar, né? Tem tanta coisa, eu vou lendo aqui, eu falo, meu Deus, tanto ensinamento. E muito do que eu venho falando para vocês, né? Quem faz mentoria comigo, sabe muita coisa que eu vou falar aqui. Quem já me acompanha há alguns anos, né? Então hoje está assim bem, são as leis, né, que Deus estabeleceu. O livro de Levítico, né, são as leis que Deus foi estabelecendo. E muitos deles, se eu falar assim, ó, estatuto perpétuo para os judeus, né? E quando a gente fala de caráter e a gente fala de moral, a gente está falando de algo perpétuo também, né? É porque você está no tempo da graça que você acha que pode fazer qualquer coisa com o outro e ficar por isso mesmo. Aparentemente pode ficar por isso mesmo, mas no mundo espiritual não fica não. Tá? Aí você sabe como é que eu sei, meu filho? Pelos sintomas, pelos os acontecimentos repetitivos, né? Que a gente vê, perdas repentinas, dificuldade financeira. Se não houver arrependimento, não houver reparo, e a gente vai ver isso aqui hoje no livro de Levítico, hein? Deus exigia que o povo reparasse o dano. Amém. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, bom dia. Paz, Celinha. Deus é fiel em todo tempo, gente, ó. Em todo tempo. Ele não parou. Deus é o mesmo, ontem, hoje. A gente não pode subestimar a graça, a super graça, né? Hiper graça. A bondade de Deus. Vamos aproveitar esse momento para fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Nossa irmã está pedindo pelo bairro aí da onde a gente mora. Hoje eu estou na casa da minha filha. Vim ontem visitar a igreja aqui no nossos irmãos aqui na Taquara. E tô por aqui com ela um pouquinho, né? Minha filha tá grávida. E eu tô aqui um pouquinho com ela. Aproveitando as minhas férias também da faculdade. E estamos juntos aqui, gente. Mas não tô aí por perto, tá? Mas vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os pedidos de oração, Senhor. Todos que estão agora comigo nessa hora, aquele que tiver uma necessidade para esse dia, eu peço que você coloque agora diante do Senhor. Pai, nós estamos numa sala, Senhor,
de aprendizado, e essa sala também é uma sala de oração. Nós estamos lendo a Tua Palavra, nós estamos em jejum, Senhor, buscando a Tua face, buscando aproximar cada vez mais de Ti, Te conhecer melhor. Deus, ter um relacionamento mais profundo. Mas, Pai, sabemos também que precisamos, Senhor, da Tua misericórdia em muitas situações que nós passamos. Eu quero Te apresentar, Senhor, agora toda, Senhor, essa violência que está, Senhor, pairando em todo o Brasil, né? Quero Te entregar esse bairro de Campo Grande, Vila Carioca, e todos, Senhor, moradores. Deus, cessa, Senhor. Entra com providência ali, Pai. Envia o Teu exército de anjos poderosos, cancelando toda maldição, toda violência, Senhor. E eu estendo, Senhor, em todo o Rio de Janeiro, Pai. E em todo o Brasil, Senhor, onde houver, Senhor. Tem de misericórdia, Pai. O Teu povo está na terra. Pai, que o Seu povo seja protegido dessa violência. Aonde ele entrar e aonde ele sair, Senhor, os anjos acampam ao redor dos Teus filhos e ao redor dessa casa, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, no dia de hoje, guarda as nossas vidas, Pai. Também, Senhor, a bênção que sua filha está pedindo agora, não sei qual é. Ela precisa resolver algo no dia de hoje. Senhor, dá a ela, Senhor, discernimento e direção. Assim eu Te peço, Pai, acompanha ela e responde, Pai, a necessidade do Teu filho e da Tua filha. Pai, agora também Te peço que o Senhor fique conosco, nos dando essa orientação na palavra. Tudo que nós vamos ouvir aqui, Senhor. Se houver alguém, Senhor, que o Senhor quer falar sobre essa palavra de hoje, que haja quebrantamento no coração, que haja arrependimento, Senhor. Assim eu oro e já Te agradeço, Senhor. Seja comigo, tenha misericórdia de mim, Senhor. Ilumina minha mente, traz, Senhor, o que o Senhor precisa falar no dia de hoje. Amém e amém. Amém, igreja? Quem pode dar amém aí? Então, amém. Em nome de Jesus, confia, gente. Confia no Senhor, que Ele é bom, misericordioso. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor, aonde você for, tá? E te livra de todo mal. Levítico agora, nós vamos continuar Levítico, né? Levítico 4 ao 10. Deus abençoe Roseni, Jaque, Marli, Rejane. Deus vai abençoando cada uma de vocês. Ana Cristina. Gente, Levítico 4 fala o sacrifício pelo pecado dos sacerdotes, o sacrifício pelo pecado de toda a congregação, o sacrifício pelo pecado de um chefe, o sacrifício pelo pecado de qualquer pessoa. Então Deus vem descrevendo aqui detalhes de como seria o sacrifício, né? A gente não vai focar no desenvolvimento do sacrifício em si, né? Que seria o animal, isso, tal. Isso aqui você leu. Eu quero trazer, assim, pontos de reflexão pra gente, principal, né? Que a gente está vivendo. Então, quando o Levítico 4, o resumo é que o sacrifício, descreve, né, o sacrifício pelo pecado, que era feito quando alguém cometia pecado involuntário, né? Ou seja, ele não tinha intenção. Você vê que a nossa lei, né? As leis brasileiras e as leis do mundo todo, né? Ele tem lá, quando a pessoa comete uma infração sem intenção de matar, né? Sem intenção. Então, assim, um pecado cometido involuntário. Ué, Natália, tu também tá na Bíblia? Tá. A lei é tirada muitas leis são tiradas da Bíblia. Tá? Então, olha só. Diferente dos outros sacrifícios, este tinha o objetivo de quê? De purificar o pecado. Né? A gente viu ontem outros tipos de sacrifício. Esse tinha o objetivo de purificar o pecado, e o animal sacrificado, boi, ovelha ou cabra, deveria ser sem defeito. O sangue do animal era aspergido no altar e no véu do santuário, para expiar os pecados do povo ou de uma pessoa específica. Então, este sacrifício, ele destaca o quê? Ele destaca a seriedade do pecado. Deus, até isso, colocou mínimos detalhes como seria a forma do sacrifício. Destaca a seriedade do pecado e a necessidade de expiação. Ou seja, temos que expiar.
ou seja, reconhecer, confessar, no nosso caso hoje, né? Deixar. Então a expiação tem que passar por um processo. Antigamente, o processo era todo esse que está descrito aqui. Teria que trazer o animal, ele teria que cortar as partes nobres do animal, teria que pegar o sangue, aspergir na roupa, e era uma coisa bem complexa, era feita de ano em ano, né? Então o sangue do animal era aspergido no altar e no véu do santuário, para expiar os pecados do povo ou de uma pessoa específica. Este sacrifício destaca a seriedade do pecado. Então, quando a gente comete erros, quando cometemos erros, nossos pecados, nós precisamos entender que existe um procedimento, né? Quando cometemos erros, é essencial buscar arrependimento e perdão. Deus oferece o perdão para aqueles que reconhecem seus pecados, se arrepende e busca sua graça. O sacrifício de Cristo na cruz é a expiação final, mas a atitude de arrependimento deve ser constante em nossa vida, tá? Qual foi o objetivo de Cristo morrer na cruz? Acabou todo esse sacrifício de ter que matar animal, Jesus se tornou sacrifício por nós, tá? Foi um ato espiritual, aconteceu, né? De fato, porém no mundo espiritual acabou-se todo aquele sacrifício. Jesus agora, ele é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Tem um louvor assim. Jesus é o centro de tudo que há. Então, ele é o princípio, o meio e o fim. Porém, não quer dizer que agora eu posso pecar e ficou por isso mesmo. Eu não tenho que consertar com o irmão. Eu não vou pagar por isso. Você não vai pagar. O termo não é pagar, mas sim consequências. E para que eu possa aplacar essas consequências, para que eu possa romper com elas, né? Existe um procedimento, é o que eu venho ensinando sempre aqui a vocês. Parte a princípio do reconhecer, realmente eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Ponto. E agora eu preciso confessar. Confessei para Deus. Agora eu preciso confessar um para os outros, ou seja, eu preciso confessar para alguém de autoridade, de alguém de confiança, para que a gente possa orar junto e desligar, para que haja cura. Tiago, capítulo 5, versículo 16, tá? Para que haja cura. Então, quando a gente comete erro, a gente precisa saber que existe um procedimento, ok? Aí aqui dentro do capítulo 4, deixa eu destacar algumas coisas aqui. Fale aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles, pecou contra algum deles, o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado. Então ele está falando aqui até sobre o sacerdote, ou seja, ninguém estava isento de pecado. O sacerdote também poderia pecar, mas também teria aí uma consequência também, porque quando ele pecava, todo o povo seria afetado por isso, tá, gente? Aqui eu vou trazer um destaque, Se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, mas não foi o sacerdote que pecou? Oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho. Aqui ele dá todo o procedimento, né? Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho, trará a tenda do encontro e molhando o dedo no sangue, ele vai mostrando aqui. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre o chifre. Dá todo um procedimento. O que eu quero falar aqui? Um destaque que veio agora, né? Se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, né, por esse pecado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado. Às vezes, né, a gente pode tanto ser
uma culpa do povo, né? Eu lembro de Moisés, a gente vai ver aqui mais na frente, que levou Moisés a pecar porque Moisés irou, né? De tanta carga que ele estava levando, de tanta murmuração, tanta reclamação, tanto peso, né? Ele carregando aquilo ali, ele não suportou. E Deus deu uma ordem para ele e fez outra. Então isso aqui para muitos de liderança pensar sobre isso. Eu acho que tem um tempo de todas as coisas, né? Tem um tempo de parar, tem um tempo de descansar, tem um tempo de entender que chegou o momento de parar, né? Às vezes a gente fica insistindo em algo, a gente cai em pecados. Eu não estou falando só pecado moral, em vários outros, né? E a gente forçando uma barra, né? E ao mesmo tempo também, quando o próprio sacerdote peca por uma questão dele pessoal, todo o povo é afetado, porque ele é um líder. Então, ó, é como o óleo que vai descendo da cabeça de Arão, ó, vai para a barba e vai descendo sobre a orla do seu vestido. Então todo mundo que está debaixo dessa unção, todo mundo que está debaixo desse sacerdócio é afetado. Então se, por exemplo, um pastor está num pecado de roubo, né, dentro de seja lá qual for a esfera, e ele está ali, toda a igreja é afetada financeiramente. Aqui está falando de pecado involuntário, ou seja, eu estou trazendo algo mais profundo para vocês. Se está no pecado de adultério, né, e não se arrependeu, ainda está ali na fornicação, fica comprometendo a obra, fica comprometendo o corpo de Cristo. Então a gente precisa reconhecer tanto sacerdócio, tanto lideranças, e aí pode ser líderes pastores, líderes de departamentos, né, líderes de várias, né, pequenos grupos. Se você está numa situação de pecado, na prática do pecado, você precisa se arrepender e deixar o pecado, confessar isso para a sua liderança, tá? Se for um líder maior, se ele não se arrepender e não deixar, vai ter problemas, toda a sua congregação por causa disso, né? E aí é o que a gente está vendo aí dos escândalos, porque as pessoas não se arrependem, não abandonam o pecado e fica achando que está tudo bem, né? Está no tempo da graça, não, o Senhor é misericordioso, já pedi perdão, fulano de tal, mas eu continuei. Ou não pediu perdão, só falou só, vamos parar, acabou por aqui, que Deus te abençoe e vamos continuar. Mas lá na frente ele vai cair de novo, porque tem que trazer para a luz, tem que sacrificar, tem que expiar. Tem que trazer para expiação. É o que está aqui dizendo no texto, tá? Ó, o sacrifício pelos pecados de toda a congregação, ainda dentro do 4. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, ou seja, o que era um pecado involuntário? Era um pecado contra a lei do Senhor. Muitos de nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Meu povo peca por falta de conhecimento. Então eu estou sempre aqui trazendo esse momento, né, do nosso devocional. Ele está sendo tão especial porque a gente está indo ponto a ponto e estamos trazendo aqui coisas, ó, que não falam dentro de uma igreja, né? Detalhes. Por quê? Porque a gente sabe que é algo que não vai encher a igreja, né? Mais limpa, mais lava. Você limpa e lava o corpo de Cristo. Então você precisa trazer esses ensinamentos aqui. O sacrifício pelo pecado de toda a congregação. Então, ó, mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e se isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, ou seja, Deus já estabeleceu todos os mandamentos, aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, foi involuntário porque, né, a gente não sabia que estava ali na lei, ou a gente ignorou, né, a lei de Deus. Ah, todo mundo faz, né? Poxa, é só um dinheirozinho de nada. Tá todo mundo mentindo que não precisa do benefício, né? Lá tá lá as regras para você obter o benefício.
tem que ter baixa renda, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Tem que ter Bolsa Família, tem que ter não sei o que, não sei o que. Aí eu vou lá, minto, né? Arrumo um esquema, tá todo mundo fazendo, mas você tá burlando uma lei, a mentira, o engano. Então o que acontece? Vamos lá, tô contextualizando para o nosso dia, tá? Então, isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem forem notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Recentemente eu fiz numa igreja, né, uma oração que a gente chama oração territorial, né? É onde a gente ora pelo pecado coletivo da igreja. De tantos anos que foram passando ali, coisas ocultas que estavam dentro da igreja, que aí a outra gestão, quando vem, pega com a dificuldade. Então, toda a igreja que eu passei, eu fiz, quando eu soube dessa oração, né, eu fiz essa oração. A oração coletiva, coletividade, todo mundo junto orando, pedindo perdão pelos pecados cometidos na igreja, ocultos, que a gente não sabia, mas como que a gente desconfiava? Pelo desenvolvimento da igreja, né? E a gente percebe que após isso, né, porque a gente traz um conhecimento, traz um entendimento para a igreja do que a gente vai fazer ali, né? Dos pecados que estão encobertos, ocultos, de vários que passaram por ali, de lideranças. Conclusão. A gente ora, traz a conscientização do povo, quanto que eles precisam orar e se arrepender. E ali, gente, olha, parece que assim, passa uma água se limpando, que você começa a perceber, que começa a abrir, começa a fluir os cultos. E aquilo que está escondido vem à tona. Aquele que está em pecado, confessa o pecado. Aquele que estava tocando na casa do Senhor, com a mão nos instrumentos que é sagrado, entrega. Fala, não dá para unificar. Começa a ter um monte de coisa. Porque cai sobre si uma graça de arrependimento ali. Porque trouxe a juízo o pecado. Então tem que fazer. Tem que fazer. Entendeu? Nós somos pecadores. E aí, no capítulo 5, no capítulo 4 ainda, fala sobre isso. Os anciões da congregação porão a mão sobre a cabeça do novilho. É que ele vai descrevendo, né, o passo a passo que vai ser feito. Bom, aí agora a gente vai, ainda dentro do 4, fala sobre o sacrifício pelo pecado de um chefe, ó. De um chefe. Vamos ver aqui. Pecado de um chefe. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizesse e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito e porá a mão sobre a cabeça do bode. Então o sacerdote, aí ele vai explicando o que ele ia fazer, mas o que eu quero destacar aqui? Todos estão sujeitos ao pecado, todos têm que se arrepender. Você pode ser o rei, você pode ser o pastorzão, pode ser 30 anos de ministério, mais famoso que for. O peso é maior ainda, né? Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Então se arrependa enquanto é tempo, enquanto não se torna notório, né, notificado. Sai desse lugar. E se arrependa e deixa e alcança a misericórdia, né? E abandona. Ó, o sacrifício pelo pecado de qualquer pessoa. Agora aqui ele vem trazendo assim, pecados diversos, né? Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, ele foi notificado. Né? Lembra de Davi?
trará por sua oferta uma cabra, aí fala aqui, porá a mão, tal, ele explica todo o processo. Então, outro tipo aqui, ó. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. O 5. Se alguém pecar porque sendo testemunha, gente, isso aqui também é muito sério, ó, eu sempre falo isso aqui, ó. Se alguém pecar porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Vou ler aqui o resumo. Levíticos 5 e 6 detalha o sacrifício de culpa, tá? Detalha o sacrifício de culpa. Quem está aqui comigo aí, diga amém. Fala aí, amém, estou aqui. Depois eu vou ler aqui os comentários, se vocês estiverem comentando, pode comentar, tá? Depois eu vou ler. Olha, se alguém, né, Levítico 5 e 6 detalha o sacrifício de culpa, que deveria ser feito por aqueles que pecaram, em relação a uma obrigação sagrada, ou causar o dano a outra pessoa. O animal sacrificado deveria ser uma ovelha, aí fala que é um cabra, um carneiro, e a pessoa também deveria fazer restituição além do sacrifício. Lembra que eu falei esses dias aí sobre a restituição? Se a pessoa não tivesse condições de oferecer um animal, ela poderia oferecer uma quantidade menor, como farinha. Então, o que isso quer dizer aqui? Eu vou ler alguns para vocês. Se alguém pecar, sendo testemunha de um fato, que viu, gente, ou seja, eu vi. Eu fui testemunha ocular, eu vi. Ou ficou sabendo, não quis revelar, ah, não, isso é problema do pastor, não, isso é problema da irmã. Presta atenção. Se tu tá dentro do corpo de Cristo, claro que você não vai sair por aí ofendendo a pessoa, falando nos quatro cantos, você tem que ir para a pessoa certa, né? Viu, ficou sabendo, não quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, aí aqui ele já vai falando outros tipos de casos, mas eu vou focar aqui nesse. Então, a reparação do erro que está aqui dentro desse capítulo, além do sacrifício, mostra o caráter de Deus, que exige tanto o arrependimento quanto a restituição. Não é simplesmente eu vou lá, peço perdão e fica por isso mesmo. Se você pode reparar o erro, a Bíblia nos orienta e recomenda, e é claro isso aqui, que eu preciso reparar o erro. Então, dentro do processo, né, de libertação, que vai te levar para a santificação, exige uma parte de restituição. Seja qual for, seja em valor, seja em algo que foi aquilo que você trouxe dano, né? Seja financeiro. Aí vai de acordo com o que você aconteceu ali, né? Se é algo que você pode devolver, é um livro, né? Que eu danifiquei, que eu roubei, que eu peguei, eu devolvo. Então a Bíblia manda a gente restituir às pessoas, né? Os danos que nós causamos. Porque Deus, ele quer que você repare o erro. Por isso que na justiça, né, a gente tem reparação de danos. Quando a pessoa é prejudicada por algo que ela não fez e ela que sofreu aquele dano. Então a justiça exige que a pessoa repare o dano, tá? E biblicamente também. Então vamos lá. Eu cometi um pecado contra uma pessoa e eu preciso pedir perdão e preciso reparar esse dano, confessar o pecado, né? Então, por exemplo, quando prejudicamos alguém, devemos não apenas pedir perdão a Deus, mas também reparar o dano causado ao próximo. Isso reflete nossa verdadeira compreensão do arrependimento. Então, o arrependimento é muito profundo, gente, e nos ajuda a restaurar os relacionamentos de maneira prática. Então,
dentro de um relacionamento conjugal, a mesma coisa. Entendeu? Eu sei que às vezes vai levar alguns anos, é doloroso, né? A gente ter que confessar para o marido, ou confessar para a esposa, né? Uma prática ou um adultério, né? Precisa de acompanhamento, de aconselhamento, mas uma hora ou outra você vai ter que contar. Por quê? Porque isso foi um dano que você causou a uma aliança, né? É muito difícil, mas procura ajuda, procura mentoras que possam te orientar e te ajudar, tá? Agora, ele fala aqui, se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza, com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, vamos na impureza. Lembra-te quando aquela mulher, o fluxo de sangue, né? Ela estava ali suja. Então, por isso que ela era rejeitada pela sociedade, por conta dessas leis, entendeu? Jesus, quando vem, gente, ele vem para sarar essas coisas. Ele vem, a lei cabe em Cristo. Mas não a lei, preste atenção, da moral, da ética, do reparar o dano, tá? Do pagar pelo aquilo que você fez, não. Isso aí continua, tá? As consequências do seu pecado. Jesus veio trabalhar essa questão do isolamento, né? De colocar as pessoas, como é que se fala? Preconceitos, que o homem excedeu na lei, entendeu? E tinha excesso, acabaram excedendo. Então Deus veio trabalhar essas questões, porque tinha momento quando Deus repreendia os fariseus, porque eles falam assim, ouve o que eles estão falando, mas não fazem o que eles fazem. Porque eles estavam botando um peso sobre o povo que eles mesmos não carregavam, tá? Então a gente precisa ser ético, a gente precisa ser coerente, a gente precisa ter equilíbrio, tá? A gente não pode ser uma pessoa opressora, botar um peso na Bíblia que não tem mais, tá? Mas a moral, a ética, o respeito e a valorização, ela continua, gente. Sempre existiu, sempre existirá, tá? E aqui também fala assim, se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou uma boa, seja má ou boa, você precipitadamente falar coisas, seja o que for que alguém pronunciar de forma precipitada com juramento, eu juro que eu vou fazer isso aqui. Se alguém jurar de forma precipitada dizendo que vai fazer alguma coisa, né? E ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas, que for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Ou seja, se a pessoa, ela prometeu algo, né? Ela falou algo, e jurou, né? Precipitadamente. Ai, meu Deus, eu não devia ter falado isso, né? E agora eu falei, e agora eu disse. Ele será culpado, mesmo assim, porque, pronunciou precipitadamente. Pagava também por isso, pelos seus danos. Então, cuidado com o que você fala. Eu não queria ter falado isso, né? Eu falei na hora que eu estava com raiva, na hora que eu estava emocionada, na hora que eu estava feliz, mas agora eu olhei e vi que não tenho condições. Entendeu? Agora eu comprei e vi que eu não tenho condições. Repara o seu dano, repara o que você fez. É isso que ele está falando aqui, né? Ele vai embora. E aí deixa eu ler aqui o Levítico 6, também fala do sacrifício pelo pecado voluntário. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve se fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpado mesmo assim e levará a sua iniquidade.
Então, gente, a Bíblia fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer, né? Por isso que a gente precisa conhecer Deus. E aqui tinha uma oferta pela culpa, tá? Tinha uma oferta pela culpa. O Senhor falou a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, preste atenção aqui, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Entenderam, gente? Seja achado, seja perdido, seja algo que você guardou e usou e perdeu de alguém, isso é uma ofensa. Achou algo que é de uma pessoa e você falar assim: não achei não, perdeu, tá perdido. Quem achou, mas você sabe de quem é, você tem como entregar para essa pessoa. É isso que a Bíblia está falando. Você deve fazer, senão você será culpado por isso e terá que restituir a pessoa um dia, tá? Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente restituirá por inteiro, e a isso ainda acontecerá a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Então, no dia que eu vou me arrepender. Então, por exemplo, muitas pessoas fazem mapeamento, né? Thalita, mas isso aí foi lá para eles. Eu estou falando de restituição, tá? Restituição é válido até o dia de hoje. Eu peguei algo de alguém, eu tenho que devolver. Eu roubei algo de alguém, eu tenho que pagar um dia, tá? Mas aí, o que a gente fala dentro do aconselhamento? As pessoas sentem, né, que esse arrependimento profundo. Poxa, fiz algo que realmente prejudiquei o outro. Ele ainda está em condições de você fazer o reparo para essa pessoa? Vai lá e faça. Nós vamos orar aqui, apresentar a Deus esse seu reconhecimento que veio à tona, né? Porque você achava que isso, né? Eu vivia no meio de um povo que todo mundo fazia o que queria, eu também estava ali no meio, mas hoje eu estou em Cristo Jesus, eu reconheço esse pecado e eu quero restituir. Você vai lá e restitui. Não tem como restituir essa pessoa, foi algo do passado, já foi. Alguns ministérios fazem oferta pela culpa. E eu faço essa oração também quando você tem entendimento, quando você acredita e você quer fazer, tá? Eu faço a oração por arrependimento pela culpa. Você faz a oferta, aquilo que Deus colocou no teu coração, que tinha valor, entendeu? E a gente ora. Dentro da mentoria eu vou ensinar isso com mais profundidade e para as pessoas. Inclusive hoje, gente, tem mentoria, tá? Nossos irmãos aí da mentoria, às 19 horas hoje, mais uma aula assim poderosa. E a gente vai ensinar essas coisas, né? Restituição. Algumas pessoas me perguntam, né? Porque acredita, entende e fez sentido para a vida dela. E a gente ora porque tem que saber fazer, tem que ter autoridade para fazer isso, no nome de Jesus, para você orar e desligar e restituir isso lá no mundo espiritual, tá? Ah, Thalita, eu não acredito, não tá? Então, continue como você tá e a vida que você leva, tá bom? Isso é para quem crê, para quem entende, quem acredita. A gente faz e a pessoa tem visto muito resultado, né? Então, aqui ele falava, ó, você tem que restituir, trazer. Além de você vir sacrificar pelo perdão do seu pecado, todo novilho, aquela coisa toda, taraná, taraná, você tinha que trazer o quinto, ó. E a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele
a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Ok? E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado. A gente vai ver Davi fazendo isso, né? Eu não quero oferecer a Deus nenhum sacrifício que não me custe, porque ele tinha acabado de ser penalizado por uma consequência de um pecado, e o pecado, a praga só cessou no arraial, a praga só cessou quando ele ofereceu a Deus um sacrifício com oferta pela culpa, né? E aquilo cessou, aquela praga, aquela doença que estava dentro do território. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu destaquei. Deixa eu ver a hora, estamos indo. Aqui a lei a respeito do holocausto, está lá em Levítico 6, no 12, né? A gente vê muitos pregadores pregando sobre esse tema, né? O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. A lei do holocausto, né? Deixa eu ver aqui se alguém falou. Essa lei do holocausto que diz assim: o holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Então o altar simboliza lugar de morte, lugar onde ia ser queimado todas aquelas ofertas, tá? O fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes, porá outras roupas e lavará as cinzas. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deverá ser apagado. Quem que tinha que fazer isso? Os sacerdotes. Aquelas pessoas que Deus ordenou, chamou para serem reis naquela época, serem sacerdotes naquela época, pelo pecado do povo, né? Receber todas aquelas ofertas, oferendas. Líderes, homens, mulheres, vocês também são líderes em casa, né? E você que trabalha com um ministério, você precisa entender que existe uma ordem de Deus para não deixar o fogo se apagar. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Como que está a tua vida com Deus? Como que está a tua vida, homem de Deus? Você que é o pastor, você que é pastora, você que é líder. Como que está toda manhã a sua busca pelo altar de Deus, pelo relacionamento com Deus? Você carrega uma responsabilidade. Você leva a honra. Você está levando o melhor. Muitas vezes é lei. Deus permitiu que os sacerdotes, Arão e seus filhos, consumissem do melhor da gordura do rebanho, mas também exigiu santidade. Exigiu que colocasse lenha todos os dias no altar. Você só quer os benefícios? Quantas lideranças só querem as honras, no dia do seu aniversário ser reconhecido, quer o presente, quer a honra, quer a glória. Mas como que está a tua vida de oração? Como está a sua vida de dedicação? Como é que está a tua vida de leitura de palavra? Você está se empenhando? Você está buscando conhecimento? Você está indo buscar entendimento para trazer para o povo?
Forte, né, gente? Não, serve para você também. Tá bom? É fácil cobrar do povo. Vambora, bota a lenha no altar. Vocês têm que vir, você tem que buscar, você tem que se consagrar. Vocês têm que. E como que tá a sua vida? Você tá dando exemplo? Você tá indo para EBD? Você tá indo para a escola bíblica dominical? Você tá buscando a Deus? Eu posso falar isso com autoridade, que quem me conhece, quem me seguiu, quem foi meus discípulos, quem foram minhas ovelhas quando eu estava no presencial, os meus filhos. Uma das coisas que nós éramos presente era na EBD. Eu dava aula, eu ensinava. Eu posso falar isso para vocês. Amém, igreja? É ou não é? Sempre fui ali presente. Nós estávamos em todos os trabalhos. Das crianças ao curso de missões, todos nós nos envolvíamos, nós nos entregávamos mesmo. Porque nós entendíamos que a gente precisava se preparar. Por isso eu fui em muitos lugares buscar esses alimentos. Ainda vou continuo buscando. Então, ó, o fogo sempre ficará aceso. Mas isso aqui, quem tem que botar lenha todo dia no altar? Todos nós agora. Ah, não, porque agora está no tempo da graça. Todo mundo tem que buscar. Eu concordo. Todos nós temos que buscar. Mas ainda continua sendo uma obrigação principal de alimentar o povo, de trazer conhecimento, de colocar brasa no altar da liderança. Tá? Hoje o altar que está aqui dentro de nós, o Espírito Santo está aqui, tá? Tudo bem. Todos nós precisamos colocar brasa no nosso altar todo dia de manhã. Mas o que a gente vê hoje é muita liderança, só pedindo, só cobrando, só usufruindo, tá? Então é para você que Deus está falando. Põe a brasa no teu altar. Se posiciona. Amém? Oferta na congregação dos sacerdotes. Aí depois fala que a lei é a respeito das ofertas e cereais. A lei é a oferta pelo pecado. Falarão os seus filhos dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é a oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais. Ele vai descrevendo aqui. Tem a lei da oferta pela culpa, ó, no capítulo 7. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. O animal que é a oferta pelo pecado será morto no lugar onde serão mortos os outros animais. Então ele vem falando aqui, ó. Como a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Gente, vale a pena vocês lerem isso e entenderem que o nosso Deus é um Deus de detalhes. E Ele já estabeleceu as leis. Tá? Deus... aqui ó, no 8. A porção dos sacerdotes. Melhor. Sobre o sangue, ó. Deus proíbe comer gordura e sangue. Deixa eu ler aqui. Vocês estão entendendo aí, gente? Tá forte, né? O pessoal tá falando muito forte. Tá descendo fresquinho do alto aqui. Tá cortando pra tudo que é lado, né? Ó, Deus proíbe comer gordura e sangue. Quem comer gordura do animal do qual trouxer, né? Fala aos filhos de Israel dizendo: não comam a gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morrer por si mesmo, ou do animal que é dilacerado por feras, podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Então, por exemplo, aquele animal que morre lá no campo pelas feras, a gente não deve comer esse tipo de carne, né? Ou eles podem ser usados por qualquer outra coisa, dá para os cães, mas não pode ser usado, tá? Quem comer a gordura do animal, do qual trouxe ao Senhor, oferta queimada será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de ave, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado do meio do seu povo.
Eu lembro que quando os discípulos, né, foram, após a morte de Cristo, tem algumas coisas que eles eliminaram, outras permaneceram para os gentios, né? Uma das coisas também que para os gentios foi, evite, né, que vocês comam e bebam, é sangue. Então, assim, sangue de animal a gente não come, né, gente? Tem gente que faz aí um prato aí que põe sangue ali no meio. Então, assim, deve-se evitar isso aí. Por quê, Matalita? O sangue, gente, é o símbolo da vida, né? É no sangue que tem o oxigênio, o sangue que tem vida ali. Então, por exemplo, do suor do seu rosto, tá falando do teu sangue ali. Tem até aquele ditado, dei o meu sangue por essa situação. Então, assim, é isso. Então, sangue não se come, não se bebe. Aí a gente vê, né, as trevas, né, fazendo aí um monte de coisa com sangue. Pactos de sangue, para beber sangue. Gente, isso é opressão na certa, tá? Precisa se arrepender desse pecado. Você que veio desses lugares, né, de outras religiões que faziam isso, precisa se arrepender desse negócio, tá? E eu vou dizer para vocês, eu faço libertação de crente, tá? De crente que já tá aí 5, 10 anos. Quando a gente chega nessa parte de renunciar a esses pactos, sempre tem uma manifestação espiritual. Matalita, mas o sangue de Jesus, ela está em Jesus Cristo, já não resolveu tudo? Eu falo para vocês. Não tem a ver com isso, gente. Quando você vem para Cristo Jesus, você resolve o seu problema com a eternidade. Você está salvo. Ok? Agora, aquilo que eu amarrei na terra, eu tenho que desamarrar. Eu tenho que confessar. Que isso pode estar trazendo um prejuízo para você, tá? Então, alguns anos atrás, né, eu fiz, Juliana tá aqui, teve algumas irmãs que participaram presencialmente de uma libertação, e você que está me ouvindo, que está na igreja há muito tempo, que já passou por isso, não tenha receio e medo de passar, tá? Não é manifestação de você, só se você ainda estiver na prática, for um vínculo muito forte. Mesmo assim, todo o sintoma que você sente nesse processo de libertação, isso está mostrando para você que você está vivendo ali uma verdadeira libertação profunda agora na tua alma, tá? Então tem pessoas que vomitam, outras que acontecem outras coisas, mas por quê? Porque está arrancando pela raiz. E a pessoa passa a viver melhor, algumas enfermidades começam a diminuir, a sarar, tá? Então eu fiz a libertação de uma moça, alguns anos atrás, tá? E ela já estava algum tempo na igreja, tá? Alguns anos na igreja, já ministrando nos altares das igrejas. Ou seja, ela era pregadora da palavra. E quando a gente começou, eu vi o mapeamento dela, né? Eu vi que ela tinha passado por todas essas religiões que vocês sabem que fazem isso. Todas. Inclusive satanismo, inclusive pacto de sangue, beber sangue, tudo isso. Quando a gente começou a orar, em alguns pontos, ela sentiu, tá? Manifestou muitas coisas ali. Eu tendo que dar comandos para poder ela aguentar, tá? Então ela já estava há muito tempo na igreja. Então a gente precisa entender o seguinte: faça. Se você sente alguns sintomas ainda devido a essas situações por qual você passou, procure um ministério sério de libertação e faça sim seu mapeamento, passa por ele, porque vai valer a pena, tá? Não beba sangue. Deus falou sobre isso, né? A porção dos sacerdotes e 8, deixa eu pegar aqui. Aqui, vamos lá. Levítico 8:9 descreve a ordenação do sacerdote, como Moisés seguindo a instrução de Deus para consagrar Arão e seus filhos para o sacerdócio.
Eles são ungidos, vestem as vestes sacerdotais e são dedicados ao serviço a Deus, né? No capítulo 9, eles oferecem sacrifício em prol do povo. E a glória de Deus aparece como uma manifestação visível da aceitação do sacrifício, tá? Aqui no capítulo 8 e 9 agora, a consagração de Arão foi uma coisa linda ali, botando as vestes nele, tal. Tudo aquilo que Deus mandou Moisés fazer, né? Ele foi consagrando Arão para o serviço, para o sacerdócio. Então Deus consagra homens, né, mulheres, para o sacerdócio. A consagração e ordenação do sacerdócio simboliza a separação para um propósito divino e a importância do serviço dedicado a Deus. A glória de Deus que se manifesta após o sacrifício mostra que quando fazemos as coisas conforme a sua vontade, Ele se agrada e sua presença se revela. Então cada um de nós é chamado para um propósito específico, especial no reino de Deus. E precisamos ser consagrados para Ele, tá? Isso implica em dedicação, pureza, serviço fiel, mesmo em nossas profissões, tá? Nós precisamos entender que Deus nos confiou algo. Atividades cotidianas, podemos ser sacerdotes dedicados ao Senhor, refletindo a sua glória em nossas ações. Não é só lá na frente da igreja, quando você está sendo visto. Você é sacerdócio em todo lugar. Ok? Então a gente finaliza aqui no 10. Arão oferece sacrifício por si, pelo povo, né? No 9, no 8º dia Moisés chamou Arão, ofereceu aos anciões e disse a Arão: pegue um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então tinha todo um ritual, né, gente? A gente precisa ler, vocês já leram aí. E aqui no 10 fala sobre a morte de Nadab e Abiú. Levítico 10 narra a trágica história dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante de Deus. Olha aí. Ou seja, um fogo que não foi ordenado por ele, não foi ordenado por Deus. Como resultado, ambos morreram instantaneamente. Moisés explica que isso foi uma lição sobre a santidade de Deus e o cuidado com a sua ordem. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do céu e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael, aí chamou os outros filhos, né? Filhos de Uziel, e disse-lhes: venham e tirem os seus parentes diante do santuário, leve-o para fora do arraial. Chegaram-se, pois, os levaram nas suas túnicas e não deixaram os cabelos sem pentear, e foi embora, foi contando aqui. Então, gente, fogo estranho. A história de Nadab e Abiú ensina que a adoração, o serviço a Deus, deve ser feito conforme ele explicou. Aí o que a gente está vendo aí, gente? As pessoas abrindo concessões, né? O que a Bíblia fala lá? Algumas obrigações, né? Para quem deseja o episcopado. Quem deseja o episcopado, ou seja, quem deseja uma vida para ser pastor, pastoral, né? Quem deseja uma vida ministerial, tem mais regras. Qual é? Quem lembra? Fala aí para mim. Qual é o livro que tá? Quem deseja, ele precisa ter algumas regras que Deus colocou. Homem íntegro, né? Os filhos têm que estar sobre a sua sujeição. Isso foi lá, já no Novo Testamento. Marido de uma só mulher. Ok?
ok? Aí o negócio vai ficando apertado, né, Matalitas? Vamos deixar isso para amanhã? Vamos deixar pra gente falar sobre isso amanhã? Então, já chegou o nosso horário. Então, assim, começa a colocar fogo estranho em cima do altar e a pessoa também não está preparada. Não, isso agora pode, em cima do altar? Pode ter. Aí vocês vão fazer o julgamento de vocês. O que tem de fogo estranho aí dentro da sua igreja? Começa a orar pela sua liderança, começa a orar pelo seu pastor, né? Pede a Deus misericórdia. Senhor, isso está de acordo, Pai, com a tua palavra? Senhor, tem misericórdia, Deus, a obra é tua. Entendeu? Não é para você sair, porque, ó, você vai para uma igreja e vai cair em outra, tem problema também. Não tem esse que tem aí, mas tem outro. Entendeu? Então, gente, vamos orar, entender que as leis que Deus estabeleceu, morais, ética, de reparação de danos, tá em vigor. Deus continua, tá? Você não precisa mais matar animal para fazer todo esse processo para purificação, mas tudo aquilo que Deus estabeleceu como ética, como moral, Ele está mostrando o caráter dele, mostrando o caráter de Deus aqui. E as pessoas precisam voltar para as Escrituras. Eu vou usar uma frase, eu não me lembro quem é o pastor que fala isso, não sei se é o pastor Cote. Ele fala assim: nós não precisamos de um reavivamento, nós precisamos de um reabibliamento. Forte, né? Tá em Gálatas, né, dona? Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós precisamos de um reabibliamento. Voltarem para a Bíblia novamente, ler, meditar. Entendeu? Glória a Deus. Isso, colocava sangue, né? Nesse angu baiano, olha aí. Gente. Então essas coisas a gente precisa entender. Que Deus abençoe, Deus fale sobre a sua casa. É a porção nossa de cada dia nos dai hoje, né? Deus é bom, é misericordioso, mas nós precisamos obedecer à lei do Senhor. Hoje em dia, nós não somos fulminados como naquela época, né? Que era na hora. Porque hoje tem o tempo da graça, Jesus Cristo já fez sacrifício por nós, mas tem um monte de gente vivendo, né? Não está vivendo uma vida plena, uma vida abundante. Por quê? Porque tem essas coisas que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, as pessoas vivem e continuam no pecado. Involuntariamente, sabe? Continuam num erro involuntariamente, às vezes porque não conhecem. Né? Porque eu vi todo mundo fazendo, eu fiz. Entendeu isso? Que a gente está tratando aqui? E Deus quer que você conheça. Então, por que eu preciso pregar a palavra? Porque quando eu prego a palavra, eu limpo a igreja. Eu limpo o altar do Senhor. Vai doer, muitas pessoas vão ficar um pouco incomodadas, né? Mas eu limpo. O problema é que eu quero manter determinadas pessoas que eu sei que vai se enquadrar naquilo ali. Poxa, se eu falar, o fulano vai achar que eu estou falando para ele, né? Prega a palavra. Fala, irmão, está escrito aqui, não é eu que estou falando, não. Entende isso? Prega a palavra e pronto. Deixa que o Senhor vai tratar. Não tenha medo, tá? Nós estamos nos finais do tempo e nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe, gente. Deixa eu orar pela sua vida. Isso aí, palavra poderosa, porque ela é a palavra de Deus. Amém. 7 horas, nossa mentoria aí. Se prepare, porque também está poderoso. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Pai, glorificar o Teu nome, porque a Sua bondade, Senhor, me segue, Senhor. Ela é perfeita, agradável.
Pai, no nome de Jesus, eu quero glorificar agora pela vida de cada pessoa que está aqui. Deus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é bom, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Para isso, Deus, eu peço para o Senhor que essa palavra, ela chegue no encontro daquelas pessoas que precisam ouvir. E que ela chega para lavar, ela chega para limpar, Senhor, as vestes. Pai, em nome de Jesus. Nós não estamos, Senhor, aqui dizendo que nós somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus que é perfeito e precisamos chegar perto dele. E quanto mais nos limpamos, mais vamos entender a sua perfeição. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu senti aqui no coração, a aula que eu vou dar hoje vai começar a falar sobre libertação. Se você quer assistir, só quem está dentro da mentoria, preste atenção, só quem está dentro da mentoria tem acesso a todas as aulas que eu vou dar, as outras que eu já fiz, as que eu farei. Mas se você quer assistir essa aula ao vivo comigo hoje, só assistir ela para poder receber, procura a Juliana para que a gente possa passar para você a condição para você vir para essa aula, tá? Mas eu queria assistir essa aula hoje. Você vai ter acesso a essa aula somente. Não vai ter acesso à mentoria toda, não tem acesso ao atendimento, só para assistir essa aula, tá? Eu vou abrir uma exceção porque algumas pessoas me pediram, né, que queria participar. Então eu vou abrir uma exceção hoje para você participar, mas vai ter uma condição para isso, tá bom? E aí você vai procurar a Juliana e a gente vai liberar para você participar. Se você tem desejo de participar hoje na aula de libertação às 7 horas da noite, são 2 horas de aula, tá? Ok? Mas quem fechou comigo o pacote vai ter direito a todas as aulas, tem direito à plataforma. Eu vou liberar só para você esta aula hoje, mas numa condição especial. E você vai procurar a Juliana, que a gente vai passar, tá bom? Eu senti de liberar hoje isso aqui. Deus tocou no meu coração. Amém? Deus é bom, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.